invocando a proteção de Deus e havendo número legal, declaro aberta essa sessão plenária. Discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Aprovado. Leitura de acórdão. Senador João Rebouça, o primeiro acórdão que está com a palavra. Leitura de acórdão. Ação penal originária, autor Ministério Público Estadual, réus são Eusuerte de Mendes Martins, José Eduardo Carvalho Bezerra. Sou o relator. Emenda penal e processual penal, ação penal originária e denúncia ofertada contra prefeito municipal e servidores públicos. Indicação da prática em tese pelo anunciado da conduta tipificada no artigo 312, cabeça do Código Penal. Conduta que não se amolda ao tipo descrito na denúncia e no seu posterior aditamento, ante a sua tipicidade. Aplicabilidade do artigo 6º da Lei 8.038/90. Visto relatar discutido estes autos, acordo dos embargadores que integram o Tribunal Pleno, deixa a Tribunal de Justiça, por maioria de votos, rejeitar a denúncia formulada, tendo em vista a tipicidade das condutas narradas na peça de acusação do termo do voto relator. Vencidos em parte, os embargadores Gilson Barbosa e Judito Nunes, que recebiam a denúncia em relação aos denunciados Jorge Eduardo Carvalho Bezerra e Eusuerte de Mendes Martins. Só, senhor presidente. Lido e aprovado, excelência. Passo a presidência ao desembargador Gilson Barbosa, no tocante ao segundo da esta pauta anterior. Recebo a presidência e concedo a palavra ao relator. A relatora não se encontra, apenas está com vista para o desembargador Glauber. Ela declinou. Declinou. Eu tenho a palavra do desembargador Glauber para proceder na forma da lei. Processo já identificado por Vossa Excelência e eu estou trazendo, acompanhando a relatora, senhor presidente, no sentido de denegar a segurança. O voto proferido pela desembargadora Judite está em consonância com o entendimento já consolidado no Supremo Tribunal Federal. Os que não votaram, têm alguma manifestação a respeito? Aprovada a unanimidade nos termos da relatoria da desembargadora Judite. Devolvo a presidência ao desembargador Expedito. O primeiro está aí mesmo, é o mandato de segurança terminado 2017, 18775, Petranto Mário Cabral de Souza, impetrante governador do Estado do Rio Grande do Norte. Após o voto do relator, em consonância com o parecer do Ministério Público, denegando a segurança, pediu vista antecipadamente o desembargador João Rebouça. Digo eu, versos autos acerca de mandado de segurança impetrado por Alas Cabral de Souza, em face de ato supostamente ilegal da lavra do governador do Estado do Rio Grande do Norte, materializado na preterição do impetrante em concurso público que foi aprovado. Na sessão plenária do dia 10 de maio, corrente, o desembargador Gilson Barbosa proferiu voto denegando a segurança com base nas seguintes premissas. Primeira, abertura de concurso durante o prazo de validade do certame anterior, que não prova a existência de vagas, nem gera direito líquido certo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas. 2. Embora o impetrante tenha anexado atos de aposentadoria de servidores efetivos, não há demonstração de que tais eventos originaram convocações para preenchimento dos cargos vagos por contratação temporária para ocupar o cargo de professor de língua portuguesa. E 3, o impetrante não comprovou a convocação do 10º ao 12º aprovado, que constitui o limite de vagas ofertadas no edital para a disciplina que restou efetivamente aprovado no certame. Objetivando melhor exame do tema, pedi vista dos autos, trazendo agora para prosseguimento do julgamento. Eminentes pares, os autos revelam a seguinte situação fática. O impetrante foi aprovado na 13ª colocação do concurso, realizado pelo Estado do Rio Grande do Norte, visando o preenchimento imediato de 12 vagas na segunda DIREC, para o cargo de professor de língua portuguesa. Deflagrado o procedimento simplificado durante o prazo de validade do certame anterior, a administração procedeu à convocação de candidatos temporários, o que, sob nossa visão, diante das provas anexadas aos autos, caracteriza a preterição dos aprovados. Ora, muito embora se saiba que a deflagração de novo certame durante o prazo de validade do anterior não gera, desde logo, direito subjetivo à nomeação, este passa a existir quando candidatos selecionados em procedimento temporário ocupam cargos efetivos vagos. Na hipótese, muito embora em seu bem lançado voto, o desembargador relator Gilson Barbosa assevere que não restou demonstrado que
que as nomeações dos temporários nos cargos vagos visaram ao preenchimento do cargo de professor de língua portuguesa, ao meu sentir, resta claro, pelo documento de folha 96, que todas as convocações tiveram por finalidade suprir a deficiência de referida disciplina. De outro lado, fazendo a confrontação dos atos de aposentadorias acostados às folhas 70, 81, 82, 88 e 91, e de nomeação coletiva de folha 97, demonstrado que os candidatos aprovados no processo simplificado edital 001/2017 da Secretaria de Educação do Estado foram convocados não só para preencher cargo de professor de língua portuguesa, mas passaram a ocupar cargos efetivos vagos, em razão da inatividade de servidores permanentes. Nesse ponto específico, chama a atenção da Corte para a reflexão acerca da questionável prática adotada pelo Estado do Rio Grande do Norte, nos casos como ora analisado durante o prazo de validade de concurso legalmente concluído e com candidatos em lista de espera para preenchimento de cargos vagos, permanentes, proceder à abertura imotivada de processo simplificado de seleção e convocar, em detrimento daqueles primeiros, professores por prazo determinado, com isso provocando a médio prazo dano ao erário, tendo em vista que, expirado o prazo de validade de referidas contratações precárias, terá o poder público fatalmente que realizar novo exame de seleção. Ressalta-se, ademais, que a indicação de que não teria havido demonstração da convocação do 9º ao 12º candidato não desconstitui o direito subjetivo do impetrante, pelo fato de não haver quebra de ordem quando a determinação de nomeação está ancorada em decisão judicial. Mas, ainda que não fosse assim, a demonstração de necessidade da administração decorrente da convocação de mais 5 candidatos temporários para ocupar cargos efetivos vagos em razão da aposentadoria de servidor do quadro permanente da Secretaria de Educação, finda por alcançar a colocação da parte impetrante, que é 13º lugar, razão pela qual não se pode falar também por esse fundamento em quebra da lista de aprovados. É que é mais ou menos o seguinte: o Estado ele faz concurso e tem candidatos aprovados no concurso público, e durante a validade do concurso o Estado resolve fazer um processo seletivo para a contratação de professores temporários. E a proporção que estão se aposentando professores ocupantes de cargos efetivos, ao invés do Estado estar contratando professores, candidatos aprovados no concurso para aquele cargo, está contratando temporários para ocupar os cargos de professores que se aposentaram. Aqui nos autos tem a comprovação, inclusive, dos atos de aposentadoria de 5 professores e a contratação de 5 temporários para cargos efetivos. É o que eu acho muito grave isso. Com esse entendimento, eu falo aqui em precedente do Supremo e do Superior Tribunal de Justiça, a relatoria do ministro Dias Toffoli, que ele diz: a jurisprudência da Corte é no sentido de que a contratação precária, mediante terceirização de serviço, somente configura preterição na ordem de nomeação de aprovação em concurso vigente, ainda que fora do número de vagas previsto no edital, quando o referente à contratação tiver como finalidade o preenchimento de cargos efetivos, que é a hipótese dos autos. Cito outro precedente do ministro Ari Pagento, também nesse mesmo entendimento, quando ele fala na contratação temporária de servidores para exercer a função inerente àqueles cargos, os cargos efetivos. Também um precedente da relatoria do ministro Napoleão Nunes Maia Filho, do Superior Tribunal de Justiça, que ele diz que a simples contratação de servidores temporários por prazo determinado, por si só, não induz a configuração de quebra da ordem classificatória do concurso público por se tratar de medida autorizada pelo artigo tal. E, no entanto, se for para preencher cargos efetivos, configura preterição. E do nosso tribunal, trago um precedente da relatoria da desembargadora Zeneide, agora do dia 9 de maio de 2018, e o outro de minha relatoria do dia 11 de abril de 2018, e tem o primeiro que iniciou nesse entendimento, da relatoria do juiz convocado Ricardo Tinoco, de 7 de março de 2018. E, diante de referido quadro, e por entender que há nos autos demonstração da preterição de candidato, mesmo que aprovado fora do número de vagas, em razão da convocação de servidores temporários selecionados em procedimento simplificado para o preenchimento de cargos efetivos, em detrimento de candidatos aprovados em concurso para preenchimento definitivo da vaga, inclusive essa contratação é temporária e precária,
por prazo determinado, peço vênia ao eminente relator para dividir e conceder a segurança pleiteada. Como estou votando, senhor presidente? Pois não, excelência. O relator, Tiago. Senhor presidente, diante das afirmações do desembargador João Rebouças, eu preciso melhor ver essas assertivas dele. Por isso eu peço que Pois os não, autos senhor. me venham para o gabinete. Referida a Vossa Excelência. Senhor presidente, Pois não, senhor. seria bom que o tribunal se debruçasse com cuidado a respeito dessa matéria, porque tem vindo vários Precedentes, né, várias questões a respeito dessa situação. Isso. E a gente vê que isso tem se repetido, essa questão dessas contratações temporárias. Nós, em alguns momentos, estamos dizendo que não há comprovação a respeito dessas contratações e estamos denegando o fato. Mas o problema é que isso realmente tem se repetido. Eu dei uma lida no voto do desembargador João Rebouças, ele demonstra que isso tem se repetido, uma prática estranha quando há vagas e o Estado, ao invés de chamar as pessoas que foram aprovadas no concurso público, entra com esse processo simplificado de seleção, que eu não sei nem o que é isso, nem como é procedimento temporária. isso. Contratação temporária para aquela situação, realmente é uma... Isso. Então, nós Pois não. temos que... Está com vista do relator. Senhor presidente, Pois não, excelência. independentemente da reanálise do caso pelo ilustre relator, também há um aspecto que me parece extremamente importante, qual seja também retablir um precedente para nomear pessoas que passaram no concurso fora do número de vagas. Essa é que é a questão. Isso não vale só para professor. Isso realmente pode servir de paradigma para outros casos e deverá servir, se for o caso de ser concedida a segurança. Então, a contratação temporária, mesmo assim, ela implicaria na necessidade do Estado abrir um novo concurso público. Ou então, nos concursos públicos, ter aquele quadro de reserva. Agora, é uma questão que me parece que precede a uma questão de preterição por quem não passou dentro do número de vagas. Então, a princípio, aí, esperando novas luzes, eu vou acompanhar o relator pelo precedente que eu acho bastante, vamos dizer assim, permissivo. Mas era só uma contribuição à discussão que vai aí continuar. Só a questão, de fato, já foi feito destaque pelo desembargador amigo, do desembargador Cláudio Santos, mas é que tem no PJE, na relatoria do desembargador João, a mesma matéria. Né? Então é interessante que a gente dê uma olhada lá para... É porque, desembargador Cláudio, o problema é o seguinte, o candidato passa em 10º lugar, o edital prevê 10 vagas. Ele passa em 11º lugar, fora do número de vagas. Se aposentam 5. Aí o Estado, ao invés de contratá-lo, contrata 5 temporários. Abre uma vaga. Ele está dentro do número de vagas. Porque a vaga é automática. Não, mas é o que... Aí é esse outra processo que eu examinei, a situação é essa. A situação é essa, dessa situação específica do processo do desembargador João, tem Isso. isso. Tem os atos de aposentadoria de 5 professores. Porque, então, nós vamos ter que particularizar. Sim, claro. Porque se É isso que eu estou dizendo. não comparece para tomar posse, que é Claro. uma coisa. Isso. Não compareceu para tomar posse. Aqui no concurso de juiz houve isso. Já houve isso, não. Depois de nomeado, o juiz saiu para outro estado, Abra a vaga. abre a vaga. Claro. Aí é outra coisa. Isso. É Aposentadoria outra coisa, mas também. não é pelo fato de ter contratado temporário. É isso que eu estou dizendo. Isso aí é uma questão até que refoge a uma iniciativa nossa e, porventura, eventualmente, do Ministério Público. Está com vista o relator. Isso, claro. Desembargador Cláudio Santos, mandato de segurança com liminar 2017, 44277, Petranto Olivan Cicinato da Silva, comandante-geral da Polícia Militar, relator desembargador Cláudio Santos. Mandato de segurança, promoção. Eu estou denegando
da segurança, conforme voto exposto. Algum voto É divergente? promoção por preterição, é isso, Bardo Cláudio? Hein? É esse de Tal promoção? não atinge o direito de adquirir a promoção dos praças militares que eventualmente tenham preenchido o requisito necessário sob o decreto, ausência de comprovação pelo impetrante do requisito previsto em tal diploma normativo para ascensão funcional. Ele não ok, apresentou os ok. requisitos para ascender ao Acompanho. posto imediatamente superior. Algum voto divergente e algum destaque? A unanimidade nos termos do voto do relator. Acordo acompanha, excelência. Líder aprovado. O 11º, mandato de segurança com liminar 2017-1981-633, impetrante Irinaldo Acioli, impetrante secretário de Administração e Recursos Humanos do Rio Grande do Norte, Adolfo Saraiva Sobrinho, relator. Também, excelência. Senhor presidente, o processo está em mesa. Senhor presidente, a matéria é conhecida da Corte, muitos precedentes, e eu digo o seguinte, na ementa, administrativo, mandato de segurança, cabo policial militar, progressão funcional para o nível 7 da graduação, perfectibilizada administrativamente, adequação remuneratória não implementada pela autoridade coatora, omissão caracterizada, violação à lei de responsabilidade fiscal, justificativa irrelevante, aí seja a negativa do pleito, direito líquido e certo, presidente da Corte, concessão da ordem, senhor presidente. Algum destaque? A unanimidade dos termos do voto do relator. Presidente, o número 15 também é matéria Mesmo semelhante. sentido, excelência. Também a mesma proclamação. Os acordos acompanham, excelência. Lidos Sim. e aprovados. 12º, mandato de segurança eliminado 2017-14-740, impetrante Célia Fernando Machado, impetrante secretário de Administração e de Saúde Pública do Rio Grande do Norte, Bardor Vigílio Macedo, é o relator. Senhor presidente, tem aposentadoria especial de servidor que preencheu os requisitos legais e ele pede apenas um prazo para que a administração possa emitir o ato de aposentadoria e eu estou concedendo um prazo de 60 dias para fazê-lo, a administração. Vários precedentes, excelência. Algum destaque? A unanimidade dos termos do voto do relator. O acordo acompanha, excelência. Lei de aprovado. Excelência, ele, por acaso, juntou o PPP, Juntou, excelência. o laudo, ok. 16º, mandato de segurança eliminado 2017-19-1743, impetrante Eronido Marinho de Araújo Limioto, comandante-geral da PM é o impetrado, relatores Bardor Glauber Henrique. Também, excelência. Está em mesa, senhor presidente. E o voto está disponibilizado. Eu estou aqui reconhecendo a decadência, senhor Não, presidente. 16. E extinguindo o processo com resolução do mérito. Algum questionamento aí? Algum destaque? A unanimidade dos termos do voto do relator. O acordo acompanha, excelência. Sim. Lei de aprovado. 17º, mandato de segurança eliminado 2017-19-3857, impetrante Bruna Francinete Barroso Faustino, impetrante secretário de Administração de Recursos Humanos, Bardor Gilson Barbosa, relator. Não, mesa. Não está em mesa. Pedi a permissão à Corte, Bardor Gilson, eu tenho um problema administrativo. Resolveu você assumir a presidência aqui. Assuma a presidência e, de pronto, passemos a julgar os processos que independem de pauta. Consta aqui da relação fornecida pela assessoria que o desembargador Vivaldo dispõe de 2 conflitos e, para tanto, já tem a palavra. Conflito negativo de competência, origem 16ª Vara Civil da Comarca de Natal, sustento juiz de direito da 16ª Vara Civil da Comarca de Natal, entre partes Ranieri Alexandre de Moura, advogado Manuel Paiva Rampalhano, entre partes Banco Bradesco, Bradescar, suscitado juiz de direito da 17ª Vara Civil da Comarca de Natal. Ementa, processual civil, conflito negativo de competência estabelecido entre o juiz de direito da 16ª Vara Civil e o juiz de direito da 17ª Vara Civil, ambos da Comarca de Natal. Ações declaratórias de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Alegação de conexão por prejudicialidade, artigo 55, parágrafo 3º do CPC 2015, súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça. Inaplicabilidade. Inexistência de risco de decisões conflitantes, ausência de liame a justificar a conexão das aludidas ações. Preservação do juízo natural por meio da possibilidade de incidência da regra de suspensão prevista no artigo 313, 5A do CPC 2015. Precedentes jurisprudenciais desta Corte. Conflito conhecido e julgado para reconhecer a competência do juízo suscitado. A matéria tem precedentes nesta Corte, eu cito
em matéria semelhante, precedentes do desembargador Saraiva, Sobrinho, desembargador Gilson, desembargador Cornélio e muitos outros aqui, vários outros. Alguma manifestação a respeito? Aprovada a unanimidade nos termos da relatoria. O segundo. Segundo, conflito negativo de competência, origem, segunda vara da Fazenda Pública, comarca de Natal, substante juiz de direito da segunda vara da Fazenda Pública, entre partes Camila Bruna de Azevedo Santos, advogado Rosberg Gomes de Araújo, entre partes município de Natal, entre partes SEMAD, Secretaria Municipal de Administração, Senta, Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, suscitado juiz de direito terceiro juizado especial da Fazenda Pública, da comarca de Natal. Processual civil constitucional, conflito negativo de competência estabelecido entre o juiz de direito da segunda vara da Fazenda Pública e o juiz de direito do terceiro juizado especial da Fazenda Pública, ambos da comarca de Natal. Ação ordinária e combinatória de obrigação de fazer, cumulada com pedido de antecipação de tutela, pretensão de nomeação e posse de candidato aprovado em concurso público para vagas destinadas às pessoas com deficiência. Laudo médico oficial que a considerou inapta. Necessidade da produção de prova pericial complexa necessária à aferição da alegada deficiência. Incompatibilidade com o rito dos juizados especiais, precedentes jurisprudenciais desta Igreja Corte, conflito conhecido e julgado para reconhecer a competência do juízo suscitante, em consonância com o parecer ministerial, e também citando aqui precedentes, não só daqui do Tribunal do Rio Grande do Norte, mas também do Tribunal de São Paulo e outros. É como eu estou julgando, Excelência. Alguma manifestação a respeito? Aprovada a unanimidade nos termos da relatoria do desembargador Vivaldo. O desembargador Ibanez Monteiro dispõe de 3 conflitos e, para tanto, tem a palavra. Primeiro, senhor presidente, o conflito 2017-20-283-3, suscitante o juiz de direito do 6º Juizado Especial da Fazenda Pública, suscitado o juiz de direito da segunda vara da Fazenda Pública. Conflito também essa matéria já reiterada, a questão de competência para fornecimento de medicamento de alto custo a menor impúbere. Criança em situação de risco, hipossuficiência e vulnerabilidade. Aplicação do artigo 148, 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Especialidade da norma, artigo 32, 8º da Lei de Organização Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte. Competência absoluta, possibilidade de reconhecimento de ofício pelo tribunal. Precedentes jurisprudenciais, reconhecimento da competência do juízo da segunda vara de infância e da juventude de Natal. O conflito, embora seja entre as varas de fazenda, vara de fazenda e juizado especial, entendo que a matéria, por envolver menor e hipossuficiente, em situação de necessidade de amparo, entendo que é a competência da vara da fazenda. Em outros casos, envolvendo a vara de infância, aliás, de competência da vara da infância. Em outros casos, envolvendo essa matéria, o tribunal já decidiu que a competência é da vara da fazenda, da vara da infância. E o Ministério Público é quem, em parecer, encaminha pela competência da vara da infância, e eu estou concordando com o Ministério Público, entendendo que a competência é da vara da infância. Agora, desembargador, só uma consideração. Vossa Excelência diz que é exclusiva a competência da vara. Sim, por ser competência absoluta. Não me parece, nesse aspecto, que seja, porque, numa urgência, qualquer juiz poderia atender em face da gravidade, né? Mas, quanto a esse aspecto, eu tenho alguma restrição, mas concordo com Vossa Excelência no restante. Alguém quer manifestar-se a mais? Então, vamos tomar os votos que faltam. Desembargador Glauber Rego. Desembargador Cornélio. Eu cheguei, a discussão já estava em andamento, eu vou me abster. Certo. Desembargador Cláudio já se manifestou. Desembargador João Rebouças. Desembargador Valdo Pinheiro. Desembargador Saraiva Sobrinho. Desembargador Amilcar Maia. Com o relator, senhor. Desembargador Vigílio Macedo. Com o relator. O seguinte, já proclamado, presidente. Desembargador Cláudio. A divergência de Vossa Excelência, não é? Não? Então, por unanimidade, o tribunal acompanha o voto do desembargador Ibanez, registrando
as assertivas, desembargador Cláudio Santos. O próximo. Este é o 21.4632, que é a matéria também reiterada aqui, embora com minha divergência, já vou anunciando, que é a do juizado da Fazenda Pública de Coarros Novos e do juízo civil da Vara de Coarros Novos, que eu tenho entendido por se tratar de matéria de cálculo, que não exige perícia contábil, a competência seria do juizado. E os demais entendem que a competência é do juízo da Vara Civil. Então, meu voto é pela competência do juizado especial de Coarros Novos. Alguma manifestação a A minha respeito? divergência, senhor presidente. Então, vamos tomar o voto. Nessa matéria, apenas o meu voto é divergente, presidente. Então, Os por demais- maioria, a competência é Da Vara Civil. da Vara Civil, não especializada. Desembargador Glauber fará o acordo. O desembargador Ibanez, há um processo ainda? Ainda tem o terceiro. Proceda a leitura, por gentileza. É 2018-104-5. O conflito é entre o segundo juizado da Fazenda Pública de Natal e a terceira vara da Fazenda Pública de Natal. Nesse caso, o conflito, a execução individual de título judicial proferido em ação coletiva, competência jurisdicional para sua execução ou cumprimento determinada pelo domicílio do autor individual, critérios de competências definidos em lei específica ou de organização judiciária local, quando houver mais de um juízo da mesma comarca, valor da causa inferior ao limite de 60 salários mínimos definidos por lei federal, desnecessidade, em princípio, de perícia técnica, reconhecimento da competência do juízo de direito do juizado especial da Fazenda Pública, hora suscitante. Alguma manifestação a respeito? Aprovada a unanimidade nos termos da relatoria. Encerrado o julgamento dos processos que independem de pauta. Voltemos à pauta normal. E, na ordem, é o de número 21, embargos infringentes de nulidade número 2017, 018, 977, dígito 9. Pediu vista o desembargador Saraiva, esse de número 21. Impedida a desembargadora Judite. Desembargador Saraiva tem a palavra. Senhor presidente, eu estou apresentando meu voto divergente, infelizmente discordando do eminente relator, desembargador Vivaldo Pinheiro. Estou dizendo as razões porque, e acima de tudo, mantendo a minha coerência, que eu fui voto vencido na Câmara. Estou pedindo a juntada das razões. Apresentar a juntada, né? Tomemos o voto. Eu acho que quase todos já votaram, eu acho que eu sou o único Não, divergente. todos não. Aqui ainda, desembargadores que ainda acompanharam o relator. Desembargador amigo que ainda não votou. Com o relator. Com o relator. Desembargador Gremano não está. Desembargador Vigílio Macedo. Também. Com o relator. Desembargador Zinei não está. Desembargador João Rebouças. Com o relator. Desembargador Saraiva tem um voto vencido e, por maioria, negou o provimento aos embargos. Certo? Então, o 21 foi julgado. Sendo agora o número 18, desembargador? Sim, é o mandado de segurança 2017-020606. Está aqui, está aqui. Dígito 8. Pronto. Petrante Walter Corrêa de Proceda Aquino a Neto. É abono de permanência, o mandado de segurança eu estou concedendo. Posicional e administrativo, mandado de segurança, servidor público estadual, abono de permanência, mérito preenchimento de requisito para aposentadoria voluntária, opção permanecer na ativa, reconhecimento do direito pela administração pública, ato omissivo, implantação em folha de pagamento, alegação estatal de óbitos na lei de responsabilidade fiscal. Na ocorrência, precedente deste acordo, concessão da segurança. Há alguma manifestação a respeito? Aprovada a unanimidade nos termos da relatoria do desembargador relator. Passemos agora ao de número... Número 19, senhor presidente, o desembargador Amauri declinou da presença. É da relatoria do desembargador Mauri, que declinou. Está com vista o desembargador Glauber, que tem a palavra para proceder. Está em mesa, senhor presidente, você já identificado, e eu digo o seguinte: adoto o relatório lançado pelo eminente desembargador relator e concentro minha divergência, objeto deste voto, tão somente quanto à suposta inconstitucionalidade da criação do cargo em comissão de Procurador-Geral do Município, pela Lei 940/2012 do município de São Tomé.
data máxima vênia, não vislumbro a incompatibilidade da referida norma com os preceitos constitucionais atinentes. Na espécie, há 2 pontos a serem enfrentados. Primeiro, a natureza do cargo e a sua compatibilidade com as atribuições previstas pela lei municipal. Segundo, a possibilidade do cargo de procurador-geral estar dissociado de uma estrutura de procuradores por ele chefiados. Os cargos em comissão, é consabido, excepcionam a regra constitucional do concurso público, artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal e artigo 26, inciso 2 da Constituição Estadual, somente sendo admitidos para as atribuições de direção, chefia e assessoramento. Em análise das disposições do artigo 1º, parágrafo 1º da Lei Municipal questionada, concluo que o plexo de competências previstos para o cargo de Procurador-Geral do município se amolda à autorização excepcional contida nos textos constitucionais para os cargos em comissão. Conquanto não se possa falar propriamente em atribuições de chefia ou direção, a rigor, a natureza de assessoramento se faz presente no cargo em tela. Estão previstas, dentre as incumbências do Procurador-Geral do município, artigo 1º, parágrafo 1º, da referida lei municipal, e aí eu faço no meu voto a transcrição do inciso 1, 5 e 8, que, em resumo, prestar assessoria jurídica de atividade do Poder Público Municipal, judicial e extrajudicial, sugerir, recomendar providências para resguardar os interesses e dar segurança aos atos e decisões da administração, mediar acordos, recomendar procedimentos internos, em resumo, essas atribuições. Comparativamente, é de se observar que muitas das competências narradas pela lei em comento se assemelham àquelas previstas pelos diplomas legais que disciplinam a organização da Advocacia Geral da União e da Procuradoria do Estado do Rio Grande do Norte, no que tange às competências dos seus, respectivamente, Advogado-Geral da União e Procurador-Geral do Estado. Segundo, a Lei Complementar 73/93, Lei Orgânica da Advocacia Geral da União, cabe ao Advogado-Geral da União, dentre outras responsabilidades. Aí eu faço a transcrição, peço permissão para não lê-las, mas que muito se confunde com aquelas previstas para o cargo do Procurador-Geral do município. Por sua vez, ao tratar das atribuições do Procurador-Geral do Estado do Rio Grande do Norte, a Lei Complementar Estadual 240/2002, Lei Orgânica da Procuradoria-Geral da Procuradoria do Estado do Rio Grande do Norte, inclui, dentre elas, e aí, no seu artigo 11, eu também faço a transcrição, peço permissão para não lê-las, mas que também se confunde com aquelas que são atribuídas ao Procurador-Geral do município. Para ambos os cargos, é certo que a competência para representar a União ou o Estado, judicial ou extrajudicialmente, não lhes retira a natureza de chefia, assessoramento, a autorizar a natureza de cargo em comissão ou função de confiança, sendo, no caso da AGU, a sua nomeação não vinculada a membros da carreira, livre, de nomeação livre, portanto, pelo Presidente da República, dentre cidadãos maiores de 35 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Isso conforme o artigo 131, parágrafo 1º da Constituição Federal. Sob tal perspectiva, entendo que o Procurador-Geral do município em apreço, de acordo com suas atribuições previstas na Lei Municipal 940/2012, tem atuação na qualidade de auxiliar imediato do chefe do Poder Executivo Municipal, a justificar a natureza comissionada do cargo. Subsiste, ademais, a controvérsia no que se refere à inexistência de uma procuradoria, formada por integrantes de uma carreira cujo ingresso deveria se dar, em tese, por concurso público, a dar supedâneo ao cargo em comissão de um procurador-geral do município. No que tange aos municípios, é de se notar que a Constituição Federal, diferentemente da imposição feita aos estados e ao Distrito Federal, contida no seu artigo 132, nada previu quanto à forma de representação judicial e consultoria jurídica daqueles entes públicos.
Igualmente, a Constituição Estadual não possui previsão específica quanto à matéria. O silêncio verificado, a meu ver, deve ser interpretado de forma a garantir a liberdade aos entes municipais de criar ou não um corpo jurídico responsável por exercer as atividades pertinentes à sua assessoria jurídica, de acordo com suas necessidades e atendendo sempre ao princípio da eficiência administrativa, ainda mais se consideradas as mais diferentes dimensões geográficas, populacionais e econômicas dos municípios que compõem a Federação Brasileira. Faço-me valer, por oportuno, do raciocínio de Adilson Abreu Dallari, quando, na sua obra Contratações de Serviços de Advocacia pela Administração Pública, Revista de Informações Legislativas, Brasília, volume 140, número 115, páginas 49 a 57, em dezembro de 1998. Disse ele, abro aspas, data vênia das respeitáveis opiniões discordantes, entendemos que o artigo 132 da Constituição Federal, afirmando que os procuradores dos Estados e do Distrito Federal exercerão a representação judicial e a consultoria das respectivas unidades federadas, não tem e não pode ter esse alcance. De pronto, já se percebe que o dispositivo não menciona os municípios, e esse é um eloquente silêncio, ditado pelo simples bom senso, pois existem municípios de todos os portes que comportam ou não a instituição de uma procuradoria. Da mesma forma, não está abrangida a administração descentralizada ou indireta, especialmente as empresas estatais, dotadas de personalidade jurídica de direito privado e de patrimônio distinto daqueles das unidades federadas a que se vinculam. Mais importante que isso, porém, é lembrar um postulado elementar de hermenêutica, no sentido de que uma simples disposição isolada, de cunho nitidamente corporativo, diga-se de passagem, não pode derrubar um princípio fundamental da organização nacional, qual seja o princípio federativo, que tem como componente essencial a autonomia administrativa dos entes federados. No caso dos municípios, a Constituição deixou aberta a possibilidade de que cada um, no exercício da sua autonomia, ao disciplinar sua própria estrutura administrativa, de acordo com suas peculiaridades, decida sobre a criação ou não de uma procuradoria ou de cargo de procuradores, fecho aspas. Pois bem, sobre a problemática posta à discussão, considero que condicionar a criação do cargo de procurador-geral à existência de uma procuradoria implicaria em obrigar todos os municípios a possuírem tal instituição, independentemente de suas condições orçamentárias, suportando ônus nem sempre condizente com as suas necessidades de representação judicial. Mais grave ainda, essa obrigação estaria se dando pela via judicial, em ofensa não apenas ao princípio federativo, mas também à separação dos poderes. Outro sim, a invocação do princípio da simetria para a matéria em apreço consistiria em ignorar a realidade das discrepâncias populacionais, econômicas e sociais dos municípios do país e, sobretudo, do Estado do Rio Grande do Norte, bem ressaltadas no voto do eminente desembargador Amilcar Maia. Veja-se, em caso, que o município de São Tomé, segundo dados constantes no sítio eletrônico do IBGE, conta com população estimada para o ano de 2017 de apenas 11.223 habitantes, quanto significativamente pequeno quando colocado lado a lado com o número da capital de população estimada no mesmo ano, de 885.180 habitantes, segundo o mesmo IBGE. Certamente, a diferença populacional se reflete na arrecadação de receita e na disponibilidade de recursos para a criação de cargos efetivos a compor a estrutura de uma Procuradoria Municipal. Em reforço, destaco o seguinte: o STF, mesmo quanto aos Estados, cuja liberdade na definição da estrutura de sua representação jurídica, como já apontado, é restrita, se comparados aos entes municipais, ao apreciar a constitucionalidade do dispositivo da Constituição do Estado do Amapá,
e de algumas disposições legais a regulamentá-la, firmou a orientação no sentido de que, abro aspas, a forma de provimento do cargo de Procurador-Geral do Estado, não prevista pela Constituição Federal, pode ser definida pela Constituição Estadual, competência esta que se insere no âmbito da autonomia de cada Estado-membro, fecho aspas. Isso na DI 2682, relatoria do ministro Gilmar Mendes, publicado em 19 de junho do ano de 2009. Assim sendo, maior razão existe para garantir ao município de São Tomé a autonomia para a criação do cargo em comissão de Procurador-Geral, não vinculada à existência de um corpo de procuradores, dada a natureza de suas competências, obedientes ao previsto no artigo 26, inciso 5 da Constituição Estadual e ao artigo 37, inciso 5 da Constituição Federal. Ante o exposto, rendendo vênia ao eminente relator, acompanho a divergência inaugurada pelo desembargador João Rebouças para declarar a inconstitucionalidade da Lei 940/2002 do município de São Tomé, tão somente na parte em que cria o cargo de contabilista, artigo 1º, parágrafo 3º e artigo 2º, modulando os efeitos da decisão para que surta seus efeitos após 12 meses a partir da publicação por razões de segurança jurídica e excepcional interesse público. É como voto, senhor presidente. Desembargador Cornélio, como vota? Eu acompanho o relator, agora com efeitos ex tunc. Registrado. Falta, de acordo com o nosso registro, o desembargador Cláudio Santos, que tem a palavra. Eu não tenho participado de algumas sessões em que houve julgamento, o assunto me parece ser bastante passível para que eu possa externar meu voto. Há uma decisão do Supremo, há algumas decisões do Supremo, permitindo, inclusive, a possibilidade de a Constituição Estadual prever que o cargo de Procurador-Geral é privativo da carreira, mas há também, pelo menos 3 aqui, Joaquim Barbosa, Gilmar Mendes e Marco Aurélio, 2007, 2009, 2010, dizendo que o cargo de Procurador-Geral do Estado é de livre nomeação e exoneração pelo governador do Estado, que pode escolher o Procurador-Geral entre membros da carreira ou não. Né? Então, no meu voto é no sentido de que o Procurador-Geral do município possa ser nomeado livremente pelo prefeito, desde que a lei orgânica não preveja em sentido diverso, que me parece que seja o caso. Agora, como for o voto inaugural divergente do desembargador João Rebouças, conclusivamente, desembargador? Como é, doutor, não entendi. Eu digo, Vossa Excelência foi quem inaugurou a divergência? Isso. Conclusivamente, o seu voto foi No sentido de declarar a inconstitucionalidade da Lei 940/2002 do município de São Tomé, somente na parte que cria o cargo de contabilista, que é o artigo 1º, parágrafo 3º e artigo 2º, e estou modulando os efeitos. E de Procurador-Geral, estou dizendo que não, que a discricionariedade é do prefeito, assim como é o advogado-geral da União, que o presidente nomeia... E o Procurador-Geral do Estado. Isso. Se a Constituição E não... no município, é bem recente, que nosso conhecido advogado Bruno Macedo foi Procurador-Geral do município sem ser do quadro. Recentíssimo isso. Eu acompanho, então, o voto divergente. Vamos proclamar o resultado. Por maioria, foi julgado parcialmente procedente. Como tem de desempatar, eu acompanho a divergência nos termos elaborados pelo desembargador João Rebouças, que acompanho integralmente. Voltemos, então, à pauta anterior, o processo de número 23. É uma ação direta de inconstitucionalidade, número 2016-012-873-0, da relatoria do desembargador João Rebouças, que tem a palavra para proceder o seu voto. Essa emenda, senhor presidente, é uma ação direta de inconstitucionalidade, que é requerente do Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte e requerido do município de Santo Antônio. A alegação aqui, eu vou tentar simplificar,
de respeito à criação de órgão gestor do município que adentrou nas atribuições do prefeito. A lei, especificamente, eu vou ler só o primeiro artigo, diz o seguinte: fica criado o Conselho Municipal de Pastores Evangélicos de Santo Antônio com as seguintes atribuições. E esse Conselho Municipal de Pastores ele tem que estudar, analisar, elaborar, discutir, aprovar e propor políticas públicas que garantam a integração e a participação do evangélico no processo social, econômico, político e cultural do município. Sugeriu ao prefeito municipal proposta de políticas públicas e tal, receber sugestões. Então, esse conselho ficou com várias atribuições que, ao meu sentir, e também do Ministério Público e da jurisprudência do Supremo, estão limitando as prerrogativas do prefeito. Prática legislativa que o Supremo não tem acatado. Eu cito aqui vários precedentes da relatoria da Suprema Corte, que do decano ministro Celso de Mello, do ministro Fux, matéria constitucional, da ministra Carmen Lúcia, também nesse sentido, do ministro Celso de Mello, e da nossa Corte de Justiça. Também temos da minha relatoria, precedente de 23 de 11 de 2016, e eu estou tentando simplificar, o voto está disponibilizado, tem outro da relatoria do eminente desembargador Vigílio Macedo Júnior, e outro da relatoria do desembargador de Lermando. Então, faço o exposto com foco nos artigos e fundamentos acima deduzidos, em consonância com o parecer do Procurador-Geral de Justiça, julgo procedente da apresentação direta de constitucionalidade, e o faço para declarar a inconstitucionalidade em toto, com efeitos ex tunc da Lei 1.340/2013, do município de Santo Antônio, por afronta ao artigo 2º e 46, incisos 2, letras A e D, e artigo 64, 7 da Carta Estadual. É como estou votando, senhor presidente, o voto está disponibilizado. Alguma manifestação a respeito? Eu acompanho o relator no princípio de que o Estado é laico. Isso. Isso me basta. Isso, exatamente. Todos já manifestaram a concordância, então, por unanimidade, nos termos da relatoria do João Rebouças. Passemos ao processo seguinte, o número 24, ação rescisória, número 2016-015-602, dígito 1, também da relatoria do desembargador João Rebouças, que tem a palavra. Está em emenda, senhor presidente, processo originário da primeira vara da Fazenda Pública da Comarca de Mossoró, em que é requerente no Augusto Oliveira de Moraes e requerida da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, que diz respeito à GTNI, essa gratificação de técnico superior, ação rescisória, tem uma preliminar de legitimidade passiva de causa suscitada pelo demandado, que eu estou rejeitando, e no mérito eu estou adotando a tese que já é conhecida desta corte plenária e das câmaras cíveis do tribunal, no sentido de que a GTNS ela foi transformada em valor fixo, né? E eu estou aqui, vou ler a parte final aqui do acórdão, que diz que, assegurando aos autores o direito do recebimento da gratificação social técnico superior, valor fixo correspondente a 80% do vencimento básico vigente em setembro de 2001, transformando-se a partir dessa data em parcela pecuniária nominalmente identificada, não mais vinculada ao vencimento em forma de percentual, Lei Complementar 203 de 2001, observada a prescrição quinquenal até o advento da Lei Complementar 432, de 1º de julho de 2010, que procedeu à extinção da citada vantagem e incorporação ao novo vencimento básico do servidor no termo do voto oratório, que passa a fazer parte integrante deste. E cito, senhor presidente, o voto também está disponibilizado, vários precedentes. O precedente da preliminar por rejeição da relatoria do desembargador Amilcar, de 2017. Transcrevo os dispositivos da lei que mencionei e trago o precedente de Vossa Excelência, senhor presidente, desembargador Gilson, do desembargador Amauri, nosso decano, desembargador Amilcar, e da minha relatoria, senhor presidente. É como eu estou votando, senhor presidente. Alguma manifestação a mais? Aprovada a unanimidade nos termos da relatoria. Passemos, então, ao processo número 29, embargo de declaração em mandado de segurança sem liminar, número 2017-03-602, dígito 4, da relatoria do desembargador Cornélio Alves, que tem a palavra. Pronto, eu vou ler só os embargos, votar disponibilizado, como Vossa Excelência falou.
Ementa embargo de declaração em mandado de segurança, alegação de omissão contra as disposições contidas no artigo 22, parágrafo único, inciso 4º e 20. O artigo 20 também no inciso 2, a linha C da Lei Complementar 101/2000, acolhimento e integração ao acórdão, sem prestar-lhes efeitos infringentes. Artigo 19, parágrafo 1º, inciso 4 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que excepciona as despesas decorrentes de decisões judiciais. Conhecimento imparcial e provimento dos aclaratórios. Então, eu estou fazendo os esclarecimentos, mas, no entanto, eu não empresto os efeitos infringentes. Acolhendo, mas sem emprestar os efeitos infringentes. Alguma manifestação a respeito? Aprovada a unanimidade nos termos da relatoria do desembargador Cornélio. Os processos físicos que estão com seus dias contados, digamos assim, foram encerrados nesta sessão. Senhor presidente, só para... Pois não. Eu quero, Vossa Excelência, retirar de pauta o 10, que foi publicado como mandado de segurança em embargo de declaração, só para republicar corretamente. Certo. Está atendido e registrado a satisfação do Vossa Excelência. Agradeço a Vossa Excelência. Alguma manifestação a mais? Então, encerrados os processos físicos, passemos agora aos processos do PJE, os digitalizados, como se diz. Senhor presidente, Desembargador, tem dois processos, dois conflitos que eu não votei. Pela seguinte razão, a matéria ela foi pedido vista pelo desembargador Amauri, porque a Corte tem duas posições contrapostas e está saindo em unanimidade. É aquela questão do conflito que tem a ver com a competência entre a quarta vara, eu acho que é um da relatoria do desembargador Vivaldo e um da desembargador Ibanez. Por isso que eu não votei. Acharia prudente esses processos não serem colocados em mesa enquanto o desembargador Amauri não trouxer o voto vista dele para que seja pacificada a questão. É o 23 e 31? Eu acho que é um do desembargador Vivaldo e um do desembargador Ibanez. Se não me falha a memória. Digitalizado, não é? É. Ah, tá certo. Inclusive, eu não votei. Vamos retirar o 23. Eu não votei, não. E o 31, desembargador? O 23 é de Vossa Excelência. É o 23 e o 31. Pronto, estão retirados. Vamos dar prioridade, como a lei exige, aos que têm sustentação oral. É o de número 10. É uma ação rescisória de número 0889-65.2017, dígito 8. Origem, Tribunal de Justiça, autora Lindalva Soares de Araújo, advogado Adailson Barbosa Marreiro Júnior, Cláudio Henrique Pimentel Azevedo, ré, Andresa Pereira de Araújo, advogada Adesiana Rosa da Silva, relator, desembargador Ibanez. Tem mesmo, presidente. Haverá sustentação oral? Consta que há sustentação oral das então duas partes. Então, o advogado pode fazer a sustentação e, em seguida, profere o voto. O advogado dispõe de 15 minutos para a sustentação oral. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor presidente dessa corte, eminente relator, demais desembargadores, representante do Ministério Público, todos os servidores desta casa, colegas advogados, acadêmicos de direito e todos os demais presentes, minha saudação. O presente processo trata-se de um agravo interno, interposto em sede de ação rescisória por Lindalva Soares de Araújo, em decorrência do indeferimento da pretensão inicial rescisória, esta alicerçada na violação do artigo 2019, parágrafo 1º do Código Civil, e ao artigo 175 da Constituição Federal, este último, por ocorrência da partilha, por mero critério hereditário, de permissão pública de táxi, por entender que a mesma visa exclusivamente rediscutir a matéria enfrentada originariamente, a qual foi dada a interpretação juridicamente possível, sendo, portanto, inadmissível o manejo da ação rescisória, a qual teria intuito meramente recursal. Pedimos vênia para discordar do posicionamento adotado pelo eminente relator. Em que pese o caráter extraordinário da pretensão rescisória, o fato é que a previsão sempre permitirá ao jurisdicionado, em última análise, a rediscussão da matéria tratada, desde que presentes os requisitos legais. A pretensão, ora apresentada, encontra lastro nos artigos 9665 e 658
2 do Código de Processo Civil, que autorizam o manejo da ação rescisória em situações de flagrante violação de norma jurídica e preterição das formalidades legais em sentença que trate de partilha de bens. Portanto, Vossas Excelências, não se busca aqui questionar a interpretação possível para a norma, ou mesmo rediscutir decisão baseada em texto de interpretação controvertida, mas sim apontar manifesta inobservância das formalidades legais exigidas para a legitimação do Instituto Jurídico da Adjudicação, positivado no artigo 2019, parágrafo 1º do Código Civil, regulamento este de caráter cogente e aplicação direta e literal, sem margens para dúbias e interpretações. A regra é clara, ao exigir que não se fará venda judicial se o cônjuge sobrevivente ou um ou mais herdeiros requererem que lhe seja adjudicado o bem, repondo aos outros em dinheiro a diferença após avaliação atualizada. Não se trata, portanto, de norma de sentido implícito, suscetível de múltiplas interpretações, mas sim de expressa imposição de uma formalidade, para que o Instituto Jurídico tenha eficácia, cuja obediência se torna obrigatória. No caso concreto, o quião dos herdeiros da herdeira agravante foi reposto em julho de 2013, com base em uma avaliação realizada em dezembro de 2009, não podendo reputar-se como atualizado os valores calculados com a defasagem de mais de 3 anos. A lei é clara e exige que a avaliação dos quiões seja contemporânea à pretensão de adjudicação, permitindo assim sua reposição de maneira igual, como previsto no artigo 2017 do Código Civil. Não se trata, portanto, de procedimento opcional, acessório, suscetível de dispensa ou vinculado a requerimento das partes, mas sim expressa disposição legal de requisito de obrigatória observância, sem o qual o Instituto da Adjudicação não geraria qualquer efeito. A adjudicação feita pela agravada por preço defasado representa claro desprestígio à regra de paridade na partilha. Assim, temos que a norma positivada traz o termo avaliação atualizada, no sentido de que é necessário um estudo que estime os valores e que este seja contemporâneo à pretensão de adjudicação. Importante diferenciar da mera atualização monetária, que nada mais é do que a recomposição das perdas dos valores da moeda, tal qual é defendido pela agravada. Sabemos que a atualização monetária não representa a realidade da avaliação, tanto é que nós temos bens imóveis que podem ser valorizados por atuação do poder público, com melhorias em infraestrutura, e que a mera atualização não vai representar o real valor do bem, de tal maneira que prejudicaria a paridade na partilha. Portanto, é inaplicável à espécie a mera correção monetária, exigindo-se efetiva avaliação dos bens e sendo este atualizado à época da adjudicação. Ainda que se combater, Vossas Excelências, a questão da partilha que foi homologada pelo juiz originário com a inclusão de uma permissão pública de táxi. Entendemos que essa partilha padece de vício de constitucionalidade ao infringir o artigo 175 da Constituição Federal, que prevê que as permissões públicas devem ser submetidas a procedimento licitatório. É do nosso conhecimento a decisão proferida por essa Corte, na ADIM 2014, 010169, dígito 7, que dispensou a realização de procedimento licitatório para fins de permissão pública de táxi. Porém, defendemos que essa decisão não autoriza a partilha de bens por mero critério, a partilha da permissão por mero critério hereditário. É necessário, ao permissionário, submeter-se à legislação específica local, cumprir exigências previamente determinadas e, com a chancela do poder permitente, adquirir a condição de permissionário. Impõe-se, portanto, ao interessado, para conseguir a permissão, a submissão a um processo seletivo prévio, ainda que precário, nos termos da legislação vigente, para que este seja declarado apto a prestar o serviço público. Assim, eméritos julgadores, por qualquer prisma que se analise a questão, vemos que há flagrante violação de norma jurídica e preterição de normas legais. Diante de tudo isso, essa Corte
pode até concluir pela improcedência da pretensão rescisória, mas não deve se eximir de enfrentá-la, sobre grave negativa da prestação jurisdicional e contrariedade aos permissivos contidos no artigo 9665 e 6582 do CPC. Sem mais, essa é a sustentação, confio no sucesso da pretensão e agradeço a atenção de todos. Há um outro advogado, tem a palavra pelos 15 minutos igualmente. Excelentíssimo senhor presidente, ilustre relator, demais desembargadores, representante do Ministério Público, colegas presentes, estudantes, com uma saudação especial ao desembargador João Rebouças, de quem eu tive a alegria de ser aluno durante a graduação. A questão trazida à análise de Vossas Excelências nesta manhã diz respeito, como já previamente enunciado, a um agravo interno em ação rescisória de processo de inventário. É importante, antes de tratar propriamente do mérito da causa, trazer alguns ponderamentos como forma de delinear o quadro geral da situação. Essa ação de inventário ela foi protocolizada no ano de 2008, enfrentando 9 anos de tramitação, onde houve uma sentença, houve um acórdão deste Tribunal de Justiça, houve decisões em recurso especial e recurso extraordinário. Todas essas decisões em grau recursal, confirmando a decisão de primeiro grau, inclusive com decisão da lavra deste tribunal por unanimidade. Tem-se, portanto, que as questões trazidas à análise foram devidamente apreciadas mediante cognição exauriente e análise verticalizada de todos os fatos apresentados pelas partes. Importante trazer ao conhecimento de Vossas Excelências, antes ainda de ingressar no mérito propriamente, da forma como a parte agravante, data máxima vênia, tem se comportado ao longo do processo. Disse isso, Excelências, porque, tendo a agravante apresentado as suas primeiras declarações no procedimento de inventário, ela teve a oportunidade inicial de elencar os bens que guarneciam o acervo do de cujos, bem como os pretensos herdeiros. O procedimento de inventário, como se sabe, é um procedimento bastante marcado, inclusive moroso, haja vista que precisa ofertar aos herdeiros a segurança jurídica necessária. Então, é um procedimento lento, mas não pela morosidade da justiça, e sim pela necessidade de ser um procedimento marcado que garanta segurança a todos os herdeiros com amplo contraditório. Pois, muito bem, chegando ao ápice, a um dos ápices desse procedimento, foi feita a avaliação pelo juízo. A avaliação esta que foi feita por um perito oficial da Justiça. Essa avaliação foi submetida, logicamente, ao contraditório, sendo oportunizada a agravante se posicionar, se manifestar sobre essa avaliação, momento aquele em que ela atravessou a petição nos autos, concordando expressamente com o valor que havia sido avaliado pelo perito. A seu turno, a agravada, discordando naquele primeiro momento, registrou a sua irresignação, momento aquele em que, novamente, o perito retornou ao local, fez a avaliação e, novamente submetida às partes, a parte agravante concordou novamente com o perito. Avançando-se no trâmite, chegou-se ao momento da adjudicação dos bens. Nesse momento, a parte agravada, a senhora Andresa, informou nos autos que desejava adjudicar os bens. Momento aquele em que o juiz, agindo com a cautela esperada e em louvor e em respeito ao contraditório, oportunizou a agravante se manifestar sobre a petição anexada aos autos pela agravada, onde ela veiculava o desejo de adjudicar os bens. Naquele momento processual, a agravante, através de sua assessoria, dos seus advogados, atravessou a petição informando que nada tinha a requerer. Ocorreu, Excelências, que, uma vez feita a adjudicação, ou seja, ao momento em que a agravada depositou em juízo os valores atinentes ao acervo hereditário, a agravante passou a se insurgir
contra todos os atos que até então ela estava em expressa concordância. E é importante se frisar que não se trata de concordância presumida, mas sim concordância expressa através de petições, onde se afirmava textualmente a concordância aos atos praticados até aquele momento. Contudo, em um movimento contraditório, a agravante, desde então, desde o momento da adjudicação, passou a disparar no processo um sem número de petições, discordando daquilo que ela já havia concordado. Esse comportamento, inegavelmente, é um comportamento, data máxima venia, que caminha à margem da boa-fé esperada em seus conhecidos corolários da lealdade e da colaboração processual. A ninguém é dado o direito de utilizar o processo da forma que lhe convém. Em um momento se concorda, em outro momento deixa de se discordar e se busca retroceder a marcha processual para que fatos que já foram devidamente apresentados às partes para que se manifestasse sejam novamente trazidos à apreciação. É inegável o comportamento contraditório da parte que tenta subverter a marcha processual como se ela tivesse esse direito de retroceder na marcha quando existe uma máxima conhecida que a marcha é para frente. Então, Excelências, já entrando agora na parte propriamente do agravo, quando, no momento em que a parte agravante teve seguidas derrotas que eu digo decisões que ela entendeu como equivocadas, não obstante estarem firmadas em declarações de concordância dela própria. Obrigado, Excelência. Ela passou a ingressar um sem número de recursos, e quando eu digo um sem número, não é força de expressão. Ela ingressou com apelação, com recurso especial, com recurso extraordinário, e em cada um desses recursos ela apresentou, embaixo da declaração, agravo interno, fazendo com que a questão submetida à análise dos mais variados graus da jurisdição fosse analisada de maneira minudente. Não satisfeita, após o trânsito em julgado, que se deu no ano de 2017, portanto, 9 anos após o ingresso da ação, a parte agora se vale da ação rescisória para tentar rescindir uma decisão que já está transitada em julgado. E, como bem observado pelo ilustre relator, a parte agravante ela traz a ação rescisória como um subterfúgio recursal. Ela, de forma escamoteada, data máxima venia, tenta enquadrar a ação rescisória como se estivesse elencada no rol de recursos de nossa lei, quando sabemos que não está. Desta feita, o relator, analisando conglobadamente todos os atos do processo, inclusive decisões anteriores dessa própria Corte, com a cautela esperada de um magistrado de segundo grau e com os 2 pés firmes na realidade processual, inadmitiu o processamento dessa ação autônoma de impugnação. Decisão essa que se mostra acertada, uma vez que a ação rescisória veiculada pela parte não encontra encaixe nas hipóteses de cabimento desta ação de impugnação autônoma. Então, Excelência, já caminhando para a conclusão, não obstante o comportamento contraditório que já foi pontuado nesta tribuna, é importante se observar que há uma clara tentativa de relativização da segurança jurídica que já existe através do trânsito em julgado de uma decisão. A parte agravante, reiterando, tenta reabrir a discussão de um ponto que já está pacificado, já está precluso. E um último ponto, apesar de ela se insurgir, inclusive através do nobre colega que me antecedeu, sobre a avaliação, é importante reafirmar que, nos momentos processuais que foram facultados a ela, tratar sobre essa questão da avaliação, ela foi concorde. De igual forma, especificamente quanto à
a placa de táxi que foi objeto do acervo hereditário, e, mais uma vez, vê-se claramente a forma contraditória como ela age, uma vez que foi através dela que essa placa de táxi entrou quando prestou as primeiras declarações. Então, Excelência, concluindo, vê-se, sem dúvidas, que a parte agravante ela tenta eternizar a discussão como se desejasse vencer pelo cansaço e tenta mudar as regras do processo de acordo com as suas conveniências, comportamento este que, sem dúvida, não encontrará ressonância neste tribunal. Assim, Excelências, agradecendo a atenção, a parte agravada, a senhora Andresa Pereira, pugna pela manutenção da decisão do relator, com consequente inadmissão do processamento da ação rescisória, uma vez que não encontra encaixe nas hipóteses previstas em lei. Muito obrigado, Excelências. Bom dia. Falta tão somente o desembargador Cláudio. Eu tinha anotado um pedido de vistas, mas depois da atenta releitura do voto do relator e das ponderações orais das partes, eu vou acompanhar o relator. Falta o desembargador João Rebouças. Acompanha o relator, sim, Diego. Então, o resultado, por unanimidade, pelo desprovimento. Passemos ao processo seguinte. Na pauta do PJE, os 3 primeiros, o mandado de segurança da relatoria do desembargador Amaury, fica adiado pela ausência dele. O de número 4 da pauta, a unanimidade pela concessão da ordem. Da mesma forma, por maioria, o número 5, vencido o desembargador Cláudio Santos. Do 6º, ou melhor, o 6, o 7, o 8 e o 9, adiado por questão da relatoria da desembargadora Maria Zeneide. O 10 foi julgado agora, o 11º, denegada a unanimidade. O 12º, é um mandado de segurança também, concessão da ordem por maioria, vencido o desembargador Ibanez Monteiro. O 13º, a unanimidade, desprovimento do agravo interno. O 14º, por maioria, a concessão da ordem, vencidos o desembargador relator e o desembargador Saraiva Sobrinho. O 15º, a unanimidade pela concessão da ordem. O pedido de vista do desembargador Amaury ficou adiado pela ausência dele. O 17º, a unanimidade, a competência do juiz suscitado. O 18º foi adiado. O desembargador Amaury seria o relator. O 19º e o 20º são os 2 de Currais Novos, competência por maioria, vencido o desembargador Ibanez Monteiro. Se houve alguma imprecisão na informação, peço que o interessado informe. O de número 21 e o 22, o primeiro desembargador do Lermano e o segundo desembargadora Zeneide, que estão ausentes. O 23 foi adiado a pedido do desembargador Amilcar. O de número 24, por maioria, a competência do juiz suscitado, vencido o desembargador Ibanez. O 25 e o 26, por maioria, a competência do juiz suscitado, vencido o desembargador João Batista Rebouças. O 27, o 28, o 29 e o 30, também de Currais Novos, aquele fato conhecido. O 31, adiado. E do 32, o 33, o 34, o 35, o 36, de Currais Novos, vencido o desembargador Ibanez. Segundo a informação que me é dada, não há processo físico, nem processo digitalizado a ser julgado. Algum desembargador tem alguma manifestação a respeito? Na ausência dela, eu declaro encerrada a sessão de hoje. Agradeço a todos a presença.